nós vamos trabalhar multiplicação de matrizes. Para entender a multiplicação de matrizes, nós precisamos compreender que para multiplicar matriz, o número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Mas para nós resolver essas multiplicações, primeiro precisamos lembrar a regra de sinais dos números inteiros. Então, nós temos que a multiplicação do número positivo por um número positivo, nós temos como resposta um número positivo. Podemos dizer que mais vezes mais é mais. Nós temos a multiplicação do número positivo por um número negativo como resposta a um número negativo. Podemos dizer que mais com menos é menos. Nós temos a multiplicação do número negativo com o número positivo, nós temos um número negativo. Podemos dizer que menos com mais é menos. E nós temos um número negativo por um número negativo, que é igual a um número positivo. Podemos dizer que menos com menos é mais. Vamos calcular a matriz C, sabendo que a matriz C é igual a A vezes B. O que nós temos? Uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E vamos multiplicar, então, por uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. O produto de A vezes B possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, nós vamos ter 2 linhas e 2 colunas, a matriz resposta. Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer C1, que é primeira linha, primeira coluna. Então, ó, nós temos esta linha multiplicada por esta coluna. Por isso que eu vou obter 3 vezes 1, mais menos 2 vezes 0, mais 1 vezes 4. Então, fazendo as operações, 3 vezes 1 é 3, menos 2 vezes 0 é 0, e 1 vezes 4 é 4. 3 mais 4 é 7. Nós vamos ter a segunda multiplicação, a primeira linha pela segunda coluna. Então, nós temos 3 vezes 3, está aqui, menos 2 vezes menos 5 está aqui, e 1 vezes 1 que está aqui. Vamos resolver. 3 vezes 3 é 9, menos 2 vezes menos 5, menos com menos é mais, então 2 vezes 5 é 10, e 1 vezes 1 é 1. Somando 10, 11, mais 9, 20. A próxima, nós temos que fazer a segunda linha pela primeira coluna. Então, nós temos 1 vezes 1, colocado aqui, 5 vezes 0, colocado aqui, menos 1 vezes 4, colocado aqui. Resolvendo as multiplicações, 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 4 é menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. E agora, o que nós temos que fazer, então? Nós precisamos fazer a segunda linha pela segunda coluna. Então, eu tenho 1 vezes 3 colocado aqui, 5 vezes menos 5 colocado aqui, menos 1 vezes 1 colocado aqui. Resolvendo, 1 vezes 3 é 3, mais 5 vezes menos 5 é menos 25, menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, eu tenho menos 25, menos 1, menos 26, mais 3, então eu tenho menos 23. Então, eu vou ter como resposta uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Então, ó, o primeiro valor 7, eu vou colocar aqui, que é C, primeira linha, primeira coluna. Segundo valor é 20, vou colocar aqui, primeira linha, segunda coluna. O terceiro valor, segunda linha, primeira coluna. O quarto valor, segunda linha, segunda coluna. Aí, então, eu tenho a matriz com 2 linhas e 2 colunas. Aqui eu tenho agora uma matriz, que para também fazer a multiplicação com 3 linhas e 2 colunas, multiplicado por uma matriz por 2 linhas e 2 colunas. Então, o que eu vou ter como resposta? O número de linhas da primeira, que é 3 linhas, e o número de colunas da segunda, que é 2. Então, eu preciso fazer todas essas operações. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna.
segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Então, eu fiz aqui as primeiras operações. Primeira linha, menos 1 vezes 3, 7 vezes 8. E resolvi as operações e obtive 53. Agora, primeira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes menos 4, 7 vezes 0. Menos com menos, mais, então eu tenho 4, 7 vezes 0 é 0. Então, aqui eu vou obter 4 mais 0, 4. Agora, essas aqui você resolve, presta bem atenção e vai verificar que é bem tranquilo para fazer as operações de multiplicação de matrizes. Prestar bem atenção